Nananana. Senhoras e senhores, o Nananã tá dominando o nosso coração. Mas eu tenho uma má notícia para dizer para os senhores. Já tá chegando as quartas de final. Tá acabando. O Zismo tá acabando. Nino Kelvin, vamos fazer esse esquenta das quartas. A gente achou que o Nananana seria eterno. Mas Exato. está chegando. Já tá Mas a boa acabando. notícia é que vem jogão. Exato, agora vem os melhores jogos, né? Os jogos mais decisivos, o mata-mata afunilando, mas já tá acabando. Só faltam 7 jogos. E momento de agradecer ao senhor Gianni Infantino por ter feito reverência ao senhor Gianni Infantino, por ter feito uma das maiores invenções da história da humanidade, do mundo moderno, pelo menos. Desde a criação da Air Fryer, a gente não tinha uma invenção tão maravilhosa. Que coisa absurda. O sonho antigo de quem jogava videogame, Brasfoot, essas coisas, foi realizado com esse Mundial e tem sido maravilhoso. Tá até me dando um ruim de pensar em ver daqui uns dias jogos entre equipes do mesmo país. Tá me dando Exato. um negocinho ruim já disso. Mas vamos falar muito aí dessas quartas de finais, trazer esse esquenta para uma fase mais aguda agora da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E você falou, tem um jogo bem interessante, você falou. Dia 8, Grêmio e São José pela Recopa Gaúcha, pra você ficar bem feliz. Já tá me dando a coceira de pensar que jogo de 2 times do mesmo estado ainda. E Não o é nível nem só do técnico, mesmo país. Nível técnico ali, deveras duvidoso. 2 times que não ganhariam de 2-0 no Auckland City. Não. Correria sérios riscos de uma derrota pro Auckland City. Os nossos times tá igual. Se tivesse rebaixamento no Mundial, tava na zona da degola. É esse nível. Mas Seria crise pro Auckland não ganhar do Grêmio hoje. O Atlético muda muito louco. Mas vamos guardar esses momentos de estresse que a gente ainda tem meio ano pela frente para se estressar com os nossos times. Vamos deixar mais para frente. Vamos falar de Mundial. E, cara, eu concordo muito com o que você falou de que a gente até falou naquele primeiro episódio das expectativas para a competição que a galera ainda não tinha comprado a ideia da competição. E eu acho assim, os europeus em nenhum momento eles compraram. Tanto que agora começou um movimento para tentar acabar com a competição. Tipo, não pode ter de novo. Mas o restante do mundo, pelos resultados, por ver a competitividade, por realizar aquele sonho, igual você falou, do moleque que jogava com um monte de time diferente, fazia um campeonato no videogame, cara, o mundo comprou a competição. Acho que só 2 grupos que não compraram. Os americanos, porque americano não comprou a competição Não gosta mesmo. de futebol. Exato. E os europeus que tudo que desafia a ordem lógica deles, tudo que desafia o status quo deles, é crítica, né? E a gente viu até uma pessoa que toda vez que ele se levanta contra algo e ele fala, significa que estamos indo no caminho certo, que é o presidente da La Liga, né? Um sujeito desqualificado, né, para dizer o mínimo. Se o Javier Tebas está falando que a competição é ruim, é porque é boa. Então, a gente E até percebe. me surpreendeu, né? Porque, como você citou, a gente lá quando fizemos os vídeos ali 2 semanas, 15, 20 dias antes de começar esse Super Mundial, não tinha pegado ainda. A gente viu o pessoal assim falando pouco, não muito engajado. E eu achei que quando começasse a competição, quando todo mundo visse a realização desse sonho, entre aspas, queria melhorar, mas eu não pensei que seria tanto. Queria hypar tanto, principalmente aqui no Brasil, na América do Sul, como tem hypado e como tem sido uma febre. A gente começou dançando a música aqui, que é sensacional, e a música foi uma febre, os jogos são uma febre. A primeira fase ali, principalmente as 2 primeiras rodadas, que tinha 4 jogos por dia, 3 jogos por dia, todo mundo assistindo vários jogos, mesmo os jogos ali considerados menos qualificados, tinha muita gente acompanhando, então até certo ponto me surpreendeu. Quanto à Europa, natural, na questão de clubes eles têm uma visão
não tão americana, mas próxima do que é o norte-americano. O nosso campeonato é o maior, então a gente não precisa medir forças, porque o campeão da Champions já é, entre aspas, o campeão do mundo, é o melhor time do mundo. Não é uma arrogância tão grande quanto o americano com a NBA, com a NFL, que eles consideram campeão da NBA é campeão do mundo, campeão da NFL é campeão do mundo, mas tem muito disso com os europeus, e eu acho que vai um tempo para que eles assimilem a competição como algo relevante, como algo minimamente importante. Mas o que eu tenho gostado, pelo menos, é que os clubes que estão lá, que estão jogando, estão dando a vida, estão jogando a sério, estão levando a sério a competição, estão jogando para ganhar. E esse era o principal medo. Que os torcedores não estivessem engajados, que os ex-atletas, que os atletas dos clubes que não estão, que treinadores, dirigentes de outras competições não estivessem engajados, acho que normal. Gostei dos clubes que estão lá estarem bem engajados, estarem querendo vencer realmente a competição. Foi com uma injeção fodida de grana? Foi, mas pelo menos tem dado certo nesse sentido. E essa virada de chave, para mim, eu atribuo que, no caso do mercado brasileiro, foi no Botafogo PSG. Quando o Botafogo faz 1-0 no PSG e você vê um clube brasileiro ganhando do campeão da Champions, foi aquela injeção do cara, essa competição é diferente. Isso é loucura. E até um cenário que a gente tem essa piada no off, que a gente brinca assim, a competição de brasileiro a gente se torce contra todo, porque a gente não quer que ganhe mais títulos do que o nosso time. Mas, cara, eu vi um cenário onde, tirando rivais locais, você tinha torcedor de muitos outros clubes querendo que os brasileiros vão cada vez mais longe só para provar para o mundo que o futebol brasileiro ainda existe, cara. Ainda é forte. Então, foi um movimento que a gente não vê, às vezes, nem dentro de uma Copa do Mundo, de seleção. Então, de fato, foi algo que me chamou muita atenção, porque, ok, o corintiano, o São Paulino e o Santista não vai torcer pro Palmeiras, da mesma forma que o Vascaíno não vai querer que dê sucesso para nenhum dos outros cariocas. Mas eu vi, cara, torcedor do Galo falando, cara, eu quero que o Palmeiras vá longe nessa competição para os caras aprenderem a respeitar o Brasil. Eu vi cruzeirense falando, não, que eu quero que um dos carioca vá longe. Eu vi torcedores do próprio Grêmio, do Internacional, do Atlético, do Curitiba, os caras, tipo assim, eu não gosto do time X, mas ele ir lá e quebrar a cara do europeu é legal. Vamos ver até onde isso vai. Então, a gente chega num cenário de ver um público engajado, mesmo não sendo torcedores de algum dos times, e como a gente vai falar daqui a pouco, a gente tem a probabilidade muito considerável ali, a gente não pode descartar, de ter, no mínimo, um semifinalista brasileiro. Uma possibilidade bem robusta. Mais de 50%. Exato. Até nesse sentido, eu acho que o fato da seleção brasileira não estar bem já há alguns anos, principalmente no pós-Copa do Mundo de 2022, e você ver os times brasileiros indo muito bem na competição, levantou a autoestima do torcedor brasileiro, não só nos resultados, que têm sido maravilhosos, mas também muito na qualidade de jogo imposta pelos clubes brasileiros, mas principalmente pela vontade que eles estão demonstrando lá, porque eu acho que é isso que faltava na seleção brasileira. Porque a gente viu nos 2 ciclos com o Tite, principalmente, bom futebol em vários momentos e grandes resultados, fora nas Copas do Mundo. A gente viu isso durante os ciclos, então não dá para dizer que era uma carência disso, mas em muitos momentos faltava esse senso de pertencimento, de você sentir que aquela seleção, de que aquele clube, entre aspas, ou aquele grupo de jogadores estava te representando. Eu acho que esses 4 clubes conseguiram fazer isso à sua medida nessa Copa do Mundo. Acho que você falou a palavra correta. Autoestima e pertencimento, cara. É uma competição que mostrou que o futebol brasileiro tá dentro do mundo no sentido assim,
a gente não precisa se preocupar. Ok, na última vez que rolou uma competição intercontinental, a gente viu o Botafogo tomando taca pro Pachuca. Agora a gente viu os brasileiros. Caramba, os brasileiros vocês conseguem ser competitivos, eles conseguem ganhar. E esse pertencimento, no sentido assim, nós não viramos a terceira prateleira do futebol mundial. A gente tá ali junto. A gente ainda dá pra gente chegar na conversa de que se o Brasil tivesse dentro da Europa, a gente estaria com uma liga que poderia colocar clubes dentro de um mata-mata de Champions League com certa tranquilidade. A gente não tá falando a gente não é Áustria, a gente não é, próprio. Não, nós temos um nível de futebol da Lituânia, não. Nós temos um futebol competitivo, né? Mas falando especificamente dos confrontos, Kelly, vamos lá para um confronto que. Começando com esse Palmeiras e Chelsea. Para mim, são dois times que vieram de grupos que a gente já imaginava que viriam classificações, mas com particularidades muito inusitadas. Pelo lado do Palmeiras, a eliminação do Porto já de cara. A gente deduzia um Porto que iria avançar e o culpado, vamos dizer, quem ia ser sacrificado era o Inter Miami, quando na verdade o Inter Miami conseguiu a passagem para as oitavas e o Porto despencou. E segundo, o Chelsea. Eu lembro muito daquele vídeo quando a gente falou do grupo do Chelsea, e a gente falou, cara, o Chelsea, se bobear, vai sofrer. Pois então, o Chelsea bobeou. Acabou tendo uma missão muito mais inglória do que a gente imaginava, né? Exato, acho que são duas equipes que tiveram altos e baixos ao longo da competição. Eram duas equipes que a gente imaginava que viriam forte para o torneio, que poderiam bater no mínimo oitavas de finais, e dependendo do confronto ali do chaveamento, poderiam estar nessas quartas de finais, principalmente se a gente falasse do Chelsea, imaginando que o Chelsea poderia passar em primeiro no grupo do Flamengo, e que o Palmeiras poderia ter uma missão mais inglória, pegando o Atlético de Madrid, por exemplo, mesmo sendo primeiro do grupo, que era o imaginado antes da competição. Então, acho que chegaram num patamar até esperado, mas tiveram essas oscilações. O Palmeiras faz um jogo excelente contra o Porto na estreia. É um jogo onde cria várias situações, pressiona o Porto em vários momentos, mas acaba não vencendo. Depois tem um jogo ali bom contra o Al-Ahly, tem um início ali um pouco complicado, mas é um jogo que consegue, principalmente no segundo tempo, ali em que o Abel muda algumas peças, fazer um 2-0, poderia ter tido uma vitória mais convincente. Contra o Inter Miami já tem um jogo bem mais abaixo, um primeiro tempo bem ruim, onde o Inter Miami até domina as ações do jogo, chega a estar perdendo por 2-0, depois busca um empate na reta final. E contra o Botafogo é um jogo burocrático, mas é um jogo burocrático onde é bem superior ao Botafogo, apesar da partida ter sido decidida só na prorrogação. E é um jogo onde o Botafogo acaba esperando muito o Palmeiras. Então, é uma equipe que tem oscilado ao longo da competição. E, por outro lado, o Chelsea também tem apresentado isso. Teve um jogo contra o Los Angeles FC que poupou alguns titulares e teve alguma dificuldade, vencia ali por 1-0. O Los Angeles FC chegou a pressionar, e quando colocou a cavalaria, que o Chelsea foi lá e fez o 2-0 com Enzo Fernandes. O jogo contra o Flamengo foi um jogo em que o Chelsea até saiu na frente, mas que o Flamengo foi muito superior, que o 3-1 foi bastante merecido pelo Flamengo, porque o Flamengo não foi um jogo onde o Flamengo só esperou, foi um jogo onde o Flamengo propôs o jogo e foi consideravelmente superior ao Chelsea. Contra o Esperance, uma vitória mais tranquila, também poupando vários titulares, 3-0, mas aí tem que colocar em perspectiva a qualidade do adversário. Contra o Benfica foi um jogo bom, mas que bobeou na reta final, teve toda aquela questão da paralisação de quase 2 horas por conta das questões climáticas, bobeou ao levar o jogo para a prorrogação, mas na prorrogação sobrou, venceu ali com certa tranquilidade. Então
a gente tem as duas equipes oscilando ali ao longo da competição. O Chelsea oscilou bastante ao longo da temporada, é uma equipe jovem, é uma equipe que tem muitos jogadores no elenco, então é uma equipe que a característica dela é de ser uma equipe que oscila demais. O Palmeiras é uma equipe mais de primeira linha aqui na América do Sul. Se for colocar em patamares, o patamar do Palmeiras na América do Sul hoje é bem mais alto do que o do Chelsea na Europa. Acho que em qualidade de times, de elencos, o Chelsea está um pouco acima. E para mim o que preocupa para o Palmeiras no jogo é a defesa esfacelada. O Palmeiras não terá o Murilo machucado, não terá o Gustavo Gomes machucado, então não terá os seus dois zagueiros titulares, não terá o Piquerez, lateral esquerdo, também suspenso. E o Palmeiras do meio para frente, eu acho que ele tem algo muito importante, que é sai um jogador, entra outro, a qualidade muda pouco. Mas na defesa não é o caso. Na defesa, a qualidade dos zagueiros e do lateral esquerdo muda demais. Na lateral direito, você tem 3 opções ali basicamente no mesmo nível. Giai, Mike e Marcos Rocha. Muda pouco. Mas se você perder Gustavo Gomes e Murilo, daí vai entrar Mikael e Bruno Fux. Você vai perder Piquerez, vai entrar Vanderlan. Já é uma queda vertiginosa. E aí você perdendo 3 pilares da defesa, eu acho que isso pode prejudicar muito o jogo do Palmeiras e para mim aumenta um pouco o favoritismo do Chelsea para essa partida por conta desses desfalques. Sim, é muito disso. Acho que, por exemplo, no caso do Bruno Fux, é talvez desses nomes mais desconhecidos do Palmeiras, que tá jogando o melhor futebol. Acho que o Bruno Fux está conseguindo fazer um futebol interessante. Ele tá lembrando aquela boa fase que ele teve ali no Internacional, antes de ir para a Rússia, se não falha a memória. Eu tô gostando muito do jogo dele. Acho que sim, ele agrega, mas você fala, é o Gustavo Gomes, é o Murilo. São jogadores muito bons e muito consolidados. Igual você falou, acho que o Chelsea, ele não tá na sua melhor temporada das últimas, porque tanto que o Chelsea é campeão, mas é campeão de uma competição de outra prateleira, entendeu? Ele não vai disputar nas cabeças da Champions League. Ele não disputou nas cabeças dentro da Premier League. Então, acaba que o Chelsea não é o melhor Chelsea possível dentro das últimas temporadas. Mas ainda assim é um time bom, um time forte, é um time que tem muitas opções. Então, num jogo de atrito, num jogo de desgaste, num jogo que vá para uma prorrogação, que vai para vai lá para até pênaltis, a gente considerando, quem tem mais elenco sobrevive mais. E é um benefício para o Chelsea, acho que de questão de elenco. Porque Palmeiras, ofensivamente, você falou, é bem isso. É uma equipe que quando tem, seja Paulinho, seja Estevão, seja quem vem entrando ali e dando resultado, da mesma forma que o meio para frente do Palmeiras como você falou, parece pecinha de Lego. Tira, mas acaba se encaixando de toda forma. É muito bom. Só que a defesa ainda tem essa questão problemática. Mas, analisando todo do jogo, eu vejo um duelo de iguais. Diferente de um jogo de... existe um favoritaço e uma equipe com poucas chances, eu vejo que esse Chelsea Palmeiras, a gente pode colocar talvez ali um 55-45. Tipo, o Chelsea é favorito, mas ele é favorito por uma margem pequena, por uma margem estreita. Eu acho que o fator do Flamengo ter ganhado e ter ganhado como ganhou do Chelsea é muito bom para a autoestima do Palmeiras. É lógico que cria uma pressão a mais, porque um rival importante na briga pelos títulos aqui no Brasil e na América do Sul ganhou do Chelsea, daí depois o Palmeiras vai lá e não ganha, vai ter um pouco dessa piada caso o Palmeiras não avance. Mas, ao mesmo tempo, a vitória do Flamengo sobre o Chelsea e com a imposição que o Flamengo teve, mostra para o Palmeiras que dá. Fala, o nosso time talvez tecnicamente não seja tão bom quanto o do Flamengo, mas ainda assim é muito bom tecnicamente. E taticamente, defensivamente, a gente ainda é melhor do que eles. Então, dá para ganhar. O Flamengo mostrou que dá. Então, acho que cria essa questão da autoestima também para o Palmeiras. Exato. Vitor, vamos palpitar. Qual é o seu palpite para Palmeiras e Chelsea? Cara, ainda, principalmente pelos desfalques, eu coloco Chelsea, mas
Palmeiras está no jogo. Acho que vai ser um jogo bem equilibrado, um jogo bem disputado. E como você falou, pode ser decidido nos detalhes aí, numa prorrogação e quem sabe até nos pênaltis. Apesar do favoritismo, eu vou botar um palpite ousado de que vai ser Palmeiras vencendo nos pênaltis. Um jogo estilo dramático. Vamos ter ali um a um. O Everton é mais goleiro que o Sanches do Chelsea. É um Exatamente. goleiro deveras duvidoso. Eu acredito em 1-1, tempo normal, prorrogação não acontece nada e o Palmeiras vence nos pênaltis. Jogo dramático, sem dúvidas. Porque Chelsea, eu sei que tanto Chelsea quanto Palmeiras são times que eles gostam de uma emoção adicional. O Chelsea ele quase que estava pedindo para mudarem o local do estádio, né? Porque de tanto alerta de questões climáticas acontecendo nos jogos do Chelsea. O Maresca, inclusive, ficou pistola pós-jogo por conta dessa paralisação, que a gente pode até falar no vídeo mais a fundo no vídeo pós-mundial, mas que tem sido, assim, talvez um pouco exageradas essas paradas. Exato, em quantidade no mínimo. Falando agora do outro confronto que envolve brasileiros e que o vencedor pega também o vencedor de Palmeiras e Chelsea. Vamos falar de Fluminense e Al Hilal. Outro jogo que a gente teve surpresas. Não olhando a fase de grupos, porque ambos eram cotados como equipes que iriam avançar às oitavas de final. Mas nas oitavas, Fluminense despachando. Não é eliminando a Inter de Milão, é despachando a Inter de Milão. Criando crise, aumentando a crise, na verdade. Exato. E, a Inter de Milão, ela consegue, tipo assim, nossa, saiu o Inzaghi, vou atrás de um novo técnico. Ele já tá em crise. Tipo, contrato ativo. Cara, a Inter falou assim, velho, a gente não sai da crise. E o Al Hilal conseguiu fazer o impensável. Ele fez o crime. Ele eliminou o Manchester City, cara. Cara, foram aí as duas grandes surpresas desse mata-mata até agora, porque, como você falou, a gente esperava exatamente esses dois confrontos. Só que a gente esperava vitória da Inter, vitória do City. E aconteceu o oposto, né? Fluminense e Al Hilal vencendo, né? E agora falando um pouquinho mais especificamente do confronto de sexta-feira, acho que até por investimento, qualidade do elenco, o Al Hilal entra como favorito. É um elenco que tem mais qualidade, é um elenco que talvez não tenha tanto número assim, fora os titulares faltam ali algumas opções, mas em questão de time titular é um elenco muito forte, é um elenco hoje que bate de frente com a maior parte dos europeus, eu não vou dizer ele da primeira linha, mas da segunda prateleira, é melhor inclusive do que muitos, então é uma equipe muito qualificada, gastou 2, 3 bilhões de reais ali nos últimos 3 anos, que são os anos ali que virou bilionário, já era milionário, dá para se dizer assim, antes, mas virou bilionário, né, depois disso. É uma equipe que enfrentou o Flamengo 2 vezes recentemente ali nos mundiais, em 2019 acabou perdendo por 3-1, mas foi um jogo muito parelho, o Al Hilal fez 1-0 e foi superior durante boa parte do jogo. Em 2022 venceu por 3-2. E ainda não era esse Al Hilal, que o Al Hilal vira bilionário, os investimentos aumentam na Arábia Saudita a partir da temporada seguinte a esse segundo confronto contra o Flamengo. E enfrentou a melhor equipe da América do Sul na ocasião e fez frente já com um elenco inferior ao que tem hoje. Então, falando em questão de elenco, acho que o Al Hilal é melhor. Mas se a gente for colocar em perspectiva do que estão jogando nessa competição frente ao teto do que a equipe pode apresentar, eu acho que o Fluminense é a melhor equipe do Mundial. A equipe do Fluminense está jogando mais do que pode. Em vários jogos. Jogou mais do que pode. Ou mais do que a gente imagina que o Fluminense possa jogar com frequência. Talvez o Fluminense possa fazer 1, 2, 3 jogos ao longo da temporada, 5 jogos.
no nível que fez de alguns jogos desse Mundial. Mas você não consegue imaginar o Fluminense fazendo quarta e domingo isso. Você não consegue ver o Fluminense fazendo isso em vários jogos. Eu acho difícil de imaginar. Principalmente por conta do engajamento que tem tido para o Mundial, tá concentrado só para aquilo, tá lá num ambiente mais tranquilo, sem tanta pressão da torcida lá no local, sem as grandes viagens que tem aqui no Brasil, sem todas as características e nuances que fazem parte do futebol brasileiro. Então o Fluminense é a equipe que custo-benefício, talvez, é a melhor equipe do Mundial. Então isso garante ao Fluminense, você não pode descartar esse time, porque esse time está jogando muita bola, esse time está muito engajado. Até hoje saíram ali alguns vídeos das falas do Thiago Silva ali no vestiário antes do jogo, que mostram quanto que essa equipe está querendo, quanto que essa equipe está engajada, quanto que essa equipe está focada na figura de alguns líderes dentro do campo e na figura de liderança do Renato Gaúcho enquanto treinador. E o Renato, para quem dizia que ele não entendia nada de tática, ele deu nó tático em treinadores europeus nesse Mundial, A colocando um melhor volante a forma mais, de eu ver. preenchendo o meio de campo contra o Borussia Dortmund, sendo bem superior, espelhando o esquema da Inter e sendo bem superior também no confronto de oitavas de finais, vencendo, não tomando gol em nenhum dos jogos. Então, o Fluminense está muito bem, ainda coloca um favoritismo pro Al Hilal, mas pelo que o Fluminense está jogando nessa competição, não tem como descartar o time do Renato Portaluppi. Cara, assina embaixo com a tua análise das duas equipes. De fato, realmente, a gente viu duas equipes que foram muito subestimadas. E eu acho que elas foram subestimadas também por um motivo incomum: mudanças de técnico. Então, o Al Hilal ele tem seu melhor futebol com o Jorge Jesus. Agora começa esse trabalho do Simone Inzaghi, que tipo, cara, que vai ser esse trabalho do Inzaghi? Ele acabou de chegar. E a gente viu que ele, mesmo acabando de chegar, é um técnico que já conseguiu dar uma unidade pro time. A gente não pode nem dizer que deu uma cara pro time, que eu acho que tá cedo demais. Mas ele deu uma unidade. Ele deu um time, tipo, aguerridos, vamos lutar pro mesmo propósito, aqui é a nossa oportunidade, nosso objetivo. Ele tem um fator que eu falo, é cultural, de ser italiano, cara. A cultura do futebol italiano, daquele futebol mais aguerrido, aquela mentalidade mais próxima do que a gente vê na América do Sul. De fazer aquele jogo mais visceral, jogo mais animado, tipo, igual a gente viu, River e Boca. River e Boca são duas equipes que a gente sabia que tecnicamente não tinham muito como extrair além do que já vinham fazendo. Mas eles jogaram, vamos dizer assim, nas profundezas. Eles levaram os adversários a muitas dificuldades, jogando com entrega, com disposição física. E eu vejo que o Inzaghi, em pouquíssimos momentos, já conseguiu colocar um pouco dessa mentalidade dentro do Al Hilal. Você vê, por exemplo, os sheiks do Al Hilal emocionados, chorando de ver o time bater um gigante europeu. A festa no bastidor. Lá no vestiário, uma loucura total dos caras comemorando. A gente viu que muito clube que tem essa questão tipo MLS, sauditas, que é basicamente os caras estão lá por grana muito alta, não tem essa identidade. E a gente viu que tem, no caso do Al Hilal, que tem essa garra que eu acho que isso muito se deve ao trabalho do Inzaghi. Da mesma forma que o Renato, ele chega após um trabalho no Grêmio que não vinha bem, num time que a gente mesmo não confiava, que era o Fluminense, e faz um time também aguerrido, com entrega, com disposição, tipo, o Palmeiras tem muito mais qualidades técnicas, tem muito mais elenco, tem muito mais possibilidades do que o Fluminense. Mas o Fluminense tem um grau de dedicação para o jogo, tem um grau de comprometimento tático e técnico dos jogadores que faz com que a equipe do Fluminense jogue melhor do que o Palmeiras. Eu vejo que, no fundo, são dois times que têm treinadores que conseguiram dar alma para os dois times.
E isso talvez justifica que eles estejam fazendo essas oitavas de final. Contra 2 europeus que vão falar, bem claro. São 2 europeus muito talentosos, incontestavelmente, mas são europeus sem alma. A Inter de Milão é claramente um time em depressão pós a perda da Champions. A Inter é nítido no time da Inter, nas entrevistas. Aquela entrevista do Lautaro pós-jogo. Depois do presidente soltando para quem ele estava falando. E o presidente falando, quem é o nome? É o Çalhanoğlu. Tipo, ele tá falando de determinada pessoa. E daí o Çalhanoğlu respondendo. Igual e o Guardiola. Guardiola, numa das suas piores temporadas dentro da carreira, questionando em muitas entrevistas se ele vai permanecer ou não. Ele cornetando, ele jogando muito para cima da questão, porque o tempo, tal. A agenda. Tipo, o Guardiola, ele teve nessa temporada quase aquele personagem que é mocinho, 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 mocinho. Do nada vira o vilão, do nada vira aquele vilão que fica só dando desculpa. Foi quase o que a gente viu muito na Copa, na última Copa do Mundo, com o Messi. Todo mundo falava, o Messi é gente boa, o Messi não briga. Aí do nada o Messi, que mira, bobo? Tipo, o Messi sai do heróizinho da galera, pô. Eu também sei provocar, eu também sei ser vilão para alguns, entendeu? E a gente vê que isso é fruto do desgaste do trabalho. Então, foram 2 times que tem muita alma, tem muita raça pra estar aí. Igual você falou, pra mim, Al Hilal tem mais capacidades, tem mais opções dentro do elenco, mas pra mim, assim, não é nacionalismo eu puxar Palmeiras e Fluminense. Mas pra mim o Fluminense ele tem um pouquinho mais de trabalho desenvolvido, ou seja, tem um trabalho um pouquinho mais longo, e nesses momentos, jogo nas profundezas pode ser que ajude o Fluminense. Tipo, conseguir naquele momento ali extrair mais porque os caras se conhecem. Porque ele sabe se ele tocar aqui vai aparecer o John Arias. Porque ele sabe que se a bola inverter para cá, você tem o Germancano, entendeu? Essas dinâmicas dentro do time que eu acho que pode pesar a favor do Fluminense. Mas acredito que é a mesma lógica do jogo do Palmeiras. Jogo que vai para as profundezas. É jogo que vai ser difícil, jogo que vai ser... Só que eu acredito em placar maior. Meu palpite, para mim, é um 3-3, 4-3. Vai ser um jogo assim... Um jogo mais aberto. Jogo aberto, loucura total. E talvez ali, o Fluminense marca o 4º gol nos últimos minutos e classifica. Ou toma o último gol nos minutos. Tipo assim, é esse nível de jogo que eu espero. Vou falar um pouquinho rapidamente sobre 3 lideranças técnicas desse Fluminense antes da gente passar para o próximo jogo. John Arias. Se eu sou dirigente de grande clube europeu, tô falando daqueles 6-8 que a gente olha no início da temporada e falam, esses 6-8 vão brigar por título da Champions, City, Liverpool, Arsenal, PSG, Real, Barça, Bayern. Eu venho para olhar jogadores da América do Sul ou de outros continentes e tentar puxar para a Europa, para o meu clube. John Arias é um dos principais, se não o principal. O que tem jogado John Arias, ele cabe no mínimo no elenco, não digo titular, mas no mínimo no elenco de um clube que briga por título de Champions hoje. Ele joga demais e tem menos de 30 anos. É um jogador que talvez você não tenha tanto perspectiva para ganhar dinheiro depois, mas para entregar agora, nas próximas temporadas, vai entregar. E falando em seleção brasileira, Thiago Silva e Fábio têm que estar na convocação de setembro. É um absurdo se o Ancelotti não convocar. O Buffon Marazuca, velho. É absurdo. Se não convocar, é absurdo. Não, é o Buffon e o Maldini brasileiro, cara. Exato, não dá. Os caras estão voando. E, cara, o Renato tem sempre... É aquela história, quem acompanhou muito o Grêmio ali, tinha aquela história os bruxinhos do Renato. Os meus bruxos. Que ele vai lá e puxa determinados jogadores mais veteranos para serem praticamente os representantes dele junto ao elenco.
Cara, é isso que tá acontecendo com o Thiago Silva e com o Fábio. E não só liderança de motivar o time, de organizar o time. Liderança técnica mesmo. Thiago Estão Silva jogando pra caralho. tá botando muito atacante no bolso. E o Fábio tá fazendo cada defesa milagrosa, meu amigo. Com Detalhe, 40, o 40 goleiro. Fábio tem 44 anos e o Thiago Silva tem 39. Não, E o eles estão Fábio estava merecendo a pensando. vaga na seleção brasileira. Eu acho que eu não estou falando nenhum absurdo. Cara, o Fábio, com 44, ele deve estar pensando, meu, no nível que eu tô, eu jogo até os 48, se pá. Não, e a ideia dele, mínimo, né? É jogar pelo menos a próxima temporada. É jogar o restante dessa e a próxima. Sim, mas ele, olhando todo o resultado, fala, vou jogar até os 50, foda-se. Vou virar o Kazumiura do gol. Exato. Mas qual o seu palpite, Calvito? Cara, ainda vou de Al Hilal, mas é aquele jogo ali, tipo, 51-49. Acho que pode pender para qualquer lado, assim como o Chelsea e Palmeiras, mas vou ainda com um leve favoritismo pro lado do Al Hilal pela qualidade ali de alguns nomes, principalmente pelo volume de investimento que o Al Hilal tem. Exato. Mas boa análise. Mas você vê, eu fui de Palmeiras e Fluminense e você foi de Chelsea e Al Hilal. Mas a nossa conclusão vai ser dois excelentes jogos. Com Triste de quem certeza. estará trabalhando neste momento e não vai poder assistir Exato. esses belos confrontos. Calvito, indo agora para o setor do eu avisei. Vamos falar agora dos confrontos que já eram previstos e que a gente mais ou menos já tinha essa noção que fazem a segunda semifinal. Né? Começando por PSG e Bayern de Munique. PSG e Bayern de Munique, para mim, eu acho que eles já entraram quase com a vaga nas quartas garantidas, no sentido assim de que são duas equipes que vêm de temporadas mais até ok, no sentido de. É que é aquela história, ambos têm campeonatos nacionais meio tranquilos, né? Então não dá pra gente dizer que passou aperto, né? Mas PSG vinha sendo o melhor time da Europa, tirando ali o jogo contra o Botafogo e um sobressalto ou outro ali, foi uma equipe que manteve um rendimento ali bacana. E o Bayern também conseguiu ter um rendimento bacana em praticamente todos os jogos. Aliás, tirando só o jogo contra o Benfica, que o Bayern não joga tão bem. Mas, para mim, são duas equipes que elas chegam com fortíssimas candidatas a ser finalista. Porque é um nível bom e uma equipe uma equipe do lado do PSG que conseguiu manter aquela constância vinda do título da Champions, e o Bayern é um time que conseguiu se organizar e não depender daquela figura do Harry Kane, do tipo, não tem que ficar toda hora alçando bola pro Kane lá resolver. Mas acho que duas equipes que, claro, não já vi elas jogarem mais do que estão jogando agora dentro da temporada, mas ainda assim, o desempenho é bem bacana. Eu acho que se a gente for falar em questão de desempenho, o que mostraram ali no pré-mundial, ali nas últimas semanas, últimos meses pré-mundial e o que estão mostrando no próprio mundial, para mim são as duas melhores equipes. Como eu citei o Fluminense, mas pelo que o teto do Fluminense com o que tem jogado. Mas no geral de futebol, quem tem, para mim, desempenhado melhor são o Bayern de Munique e Paris Saint-Germain. Tiveram ali algumas oscilações durante a competição, como você falou, ali as derrotas na fase de grupos. O Bayern de Munique poupou alguns titulares contra o Benfica, depois no segundo tempo coloca a cavalaria, pressiona bastante, mas acaba não marcando. E o PSG teve aquele jogo perfeito do Botafogo, em que o PSG acabou sendo derrotado. Mas são duas equipes muito fortes, são duas equipes que chegam muito bem para o confronto, se não no seu melhor momento da temporada ou dos últimos anos, num momento muito bom, muito forte, e tem tudo para ser o melhor jogo desse Mundial. Até pela questão tática, acho que tende a ser um jogo de muita trocação, de muita velocidade, e um jogo que os times europeus mais gostam, e até acredito que muitos europeus não têm se dado tão bem nesse Super Mundial,
porque não estão acostumados a enfrentar um jogo tático diferente do que eles estão acostumados a jogar lá na Europa, que é um jogo de muita troca, um jogo de muita correria. Quando você enfrenta uma equipe que marca mais atrás, que marca mais pesado, que marca com mais força física, com mais falta, com mais encontrão, com mais contato, o europeu costuma ter dificuldade. Eu vi muito isso e chamou muita atenção para mim isso na Copa do Mundo de 2022, com algumas seleções europeias, e tem me chamado muita atenção nesse Mundial. Então, eu acho que o jogo PSG e Bayern, duas equipes que marcam com muita pressão e que gostam desse jogo ofensivo, acho que é o jogo que cada um gosta de fazer. Então, tem tudo para ser um baita jogo, e para mim é da onde sai o favorito ao título. Vai ser campeão? Pode perder ali na frente na semifinal para o Real Madrid, principalmente, mas eu acho que é da onde sai o favorito ao título. É onde sai a equipe com mais argumentos para vencer essa competição. Eu vejo confronto muito nivelado. Pelo que tem feito, por toda a temporada eu ainda vou de PSG, mas é um jogo também muito igual, com duas equipes lá no alto, lá em cima, em nível técnico, em nível tático, em nível de imposição também. Exato. Eu vou na mesma linha de que, para mim, PSG é favorito. Meu palpite talvez ali seria um 2-1, 3-2, ali um jogo bem que vai ter muita qualidade ofensiva, porque são duas equipes que geram muito ataque. Mas aí, você falou, apesar do nível técnico ser bacana, nós estamos falando de camadas, de níveis. E o nível do PSG é de uma equipe que é incontestável dentro da temporada. Contra um Bayern que é bom, Kompany tá fazendo um bom trabalho, mas não é o melhor Bayern possível. A gente viu o melhor Bayern talvez quando o Bayern garantiu a vaga. Ali era um time tenebroso, é um bicho-papão, vamos dizer, esportivo, olhando o Bayern. Mas acho que PSG também é esse favorito, mas é um duelo muito igual. Também outro duelo que é bastante parelho, porque são duas equipes que, como assim, são vizinhas. Um pela camisa e pela tradição, outro pelo momento, né? Não fazendo a piadinha que o PSG é time pequeno, né? Mas agora eles têm Champions, não dá pra gente fazer mais essa piada, né? Virou médio. Exato. Agora dá para dizer que é o maior da França, né? Exato, agora dá pra dizer. É que no caso dele, no caso do Olympique tem umas tretas no meio da final, né? Do PSG não, então eles ganham por não ter tretas, por menos asteriscos. Eles ganham por ter mais títulos nas outras competições, no cenário doméstico, né? O cenário europeu tá 1-1 ainda, é o último argumento do torcedor do Olympique. Exato. Vamos agora, Calvito, para definir quem vai ser o adversário, seja de PSG, seja de Bayern de Munique. E para mim, tá aí o confronto mais desigual dessas quartas de final, que é entre Real Madrid e Borussia Dortmund. Por que eu falo confronto mais desigual? É o melhor Real Madrid possível? Não. Definitivamente não. Xabi Alonso ainda tá patinando para tentar organizar essa bagaça. Tentar dar um sentido para esse time que claramente, desde do último título ali do Ancelotti, não se encontrou. Um time que tá longe de ser o Real Madrid. Né? Mas como diria nosso filósofo Carlos Alberto, vamos falar de nível técnico, né? E o nível técnico do Real Madrid para disputar a Série B. O nível técnico do Real Madrid tá muito acima, na minha visão, do Borussia Dortmund. Porque ó, o Borussia Dortmund ele ganha ali contra o Monterrey, mas sofre um pouquinho contra o Monterrey nas oitavas, e tem um grupo teoricamente muito simples que ele não consegue ganhar com boa margem de ninguém. Ele empata com o Fluminense, ganha sofrido do Ulsan e sofrido do Mamelodi Sundowns. O que a gente esperava que ia ser um passeio do Borussia virou quase uma sessão de sofrimento total. O que a gente esperava, vamos assim, 3 vitórias por nocaute no primeiro round virou tudo decisão dividida dos árbitros. Entendeu? Então, eu acho que Borussia Dortmund
é uma equipe que eu esperava muito mais, talvez dentro das equipes das quartas de final é a maior decepção, equipe que entregou menos. E o Real é aquela história, não é o melhor Real possível, mas é Mas é o Real. suficientemente para dar resultado. É o Real Madrid. Falando um pouquinho desse confronto, até hoje estou com as cores aqui do Borussia Dortmund. Não tem nada a ver com futebol, a camisa, mas lembra a camisa de cinema, mas lembra as cores do Borussia Dortmund. Olhando o Mundial e também a temporada, uma equipe que oscilou bastante ao longo da temporada, teve momentos muito ruins, principalmente lá no início, quando o técnico ainda era o turco Nuri Sahin, chegou a bater 11º da Bundesliga, foi crescendo somente na reta final, quando garantiu a vaga na Champions na última rodada, como quarto colocado da Bundesliga, caiu cedo na Copa da Alemanha e fez uma Champions muito boa. Apesar de ter tomado um 4-0 na ida das quartas de finais para o Barcelona, na volta vence por 3-1, fazendo um jogo maravilhoso. E no Mundial, poucos momentos de mais brilho. O jogo contra o Fluminense foi péssimo, foi 0-0, mas o Fluminense poderia ter feito 2-0 que fez contra a Inter, contra o Borussia, que seria merecido. O jogo contra o Mamelodi começa mal, perdendo ali por 1-0, vira para 4-1, mas o 4-1 é mentiroso, que é um 4-1 muito mais por uma eficiência do Borussia do que por merecimento. Acho que mereceu a virada, é verdade, mas não por uma margem tão grande. Na reta final toma 2 gols e toma uma pressão do Mamelodi. Então, um jogo que para mim o Borussia mereceu vencer, mas se tivesse terminado empatado também não seria nenhum absurdo, porque foi um jogo onde o Borussia foi dominado em vários momentos pela equipe sul-africana. O jogo contra o Ulsan, o Borussia dominou com muita tranquilidade e criou muitas chances. Poderia ter goleado, mas assim, muito mais pela fragilidade do Ulsan do que por um Borussia forte. Foi um jogo assim bem modorrento, apesar de um domínio grande do Borussia. Contra o Monterrey, um baita primeiro tempo, um 2-0 que poderia ter terminado 3-4, um segundo tempo onde o Monterrey desconta e o Borussia melhorou nas mudanças do Niko Kovac depois dos 30 do segundo tempo, em que ele segurou uma pressão e conseguiu colocar o Borussia de volta no jogo. Mas no segundo tempo, onde no geral o Monterrey foi bem superior. Então, uma equipe que não mostrou grande coisa nesse Mundial. Não mostrou um jogo todo constante, bom. Teve ali momentos contra o Monterrey, momentos contra o Mamelodi, momentos contra o Ulsan, contra o Fluminense, nem momentos. Então, uma equipe que oscilou demais do que a gente já viu muito mais qualidade anteriormente do Borussia Dortmund. Quanto ao Real Madrid, um trabalho inicial, é uma equipe que pode jogar muito mais, tem o problema do Mbappé, que mal jogou na competição ainda, tem o Rodrigo, que também tem sido pouco aproveitado, mas tem ao mesmo tempo um Gonzalo Garcia, que surge meio que do nada e já meteu 3 gols no campeonato, tem se mostrado um jogador extremamente confiável, e é uma equipe forte, é uma equipe que tecnicamente tem muito de onde tirar. Você tem um Vini Júnior, que é um dos melhores jogadores do mundo, tem o Arda Güler, que é um jogador também com muita qualidade, você tem um Bellingham também fenomenal, você tem muita qualidade na defesa, você tem um Arnold agora, então você tem um Courtois no gol, você tem Rudiger, você tem o Huijsen, que está estreando agora com a camisa do Real Madrid, mas parece que já está lá há muito tempo, já está desempenhando muito bem. Então, uma equipe que tecnicamente tem muita qualidade e tem muito mais qualidade do que o Borussia Dortmund, então carrega esse favoritismo. O alento do Borussia é talvez fazer o seu melhor jogo, pensando nos melhores momentos do Borussia na temporada, pensando talvez naquele jogo de volta contra o Barcelona pela Champions, pensando na reta final de Bundesliga, com um Real ainda meio errático, para fazer o jogo perfeito para tentar vencer o Real Madrid. É o alento do Borussia, mas no geral o Real Madrid bastante favorito. Sim, eu até, na hora que você falou do Garcia, eu até dei uma risadinha. Falei, cara, o mundo tá acabando mesmo, né? Quando a base é a solução pro jogo do Real Madrid, é porque a coisa tá errada, né? Vamos dizer que
Cara, um dos times que mais gosta de contratar no mundo, que é o Real Madrid, vendo num garoto da base espanhol ali, nascido do Castilha ali, você fala, cara, tá aqui o cara que vai ajudar a gente. É inusitado, né? Mas revela o quanto é o papel de ter um novo treinador. Que um técnico como o Carlo Ancelotti, ele tem muito aquela questão do esses são os caras que eu confio, esses são os caras que eu trabalhei, esses são os caras que eu já vi em outros clubes, ou seja, ele construiu aquele grupo e ele foi só movimentando um pouco esse grupo. Talvez até por isso que ele sofreu tanto com aquela sequência de lesões. Porque se você não testa alternativas além do que você tem, quando você precisa, você vai fazer o quê? Né? Então, o Xabi Alonso está fazendo o exato oposto. Vamos testar todo mundo, vamos ver o que todo mundo tem a oferecer. E nesses momentos estão brilhando jogadores que você falou. A gente nem esperava, né? Mas você falou bem isso. Acho que se a gente colocou ali, pelo menos na minha visão, talvez um 55 a 45, 51 a 49, ou em outros confrontos 60 a 40, para mim é um confronto onde dá para você falar com tranquilidade que é um 65 a 35. É o maior favoritismo do Real Madrid frente ao Borussia Dortmund, porque eu que gosto muito do Borussia Dortmund, eu falo, cara, se o Der Klassiker, se o clássico entre Bayern e Borussia fosse hoje, eu tenho dó do Borussia Dortmund, porque ia ser um... E podemos ter numa semifinal, se os dois Ia ser uma tiverem cena... êxito. É melhor que não tenha pra torcida do Borussia, senão eles vão entrar em uma tristezinha grande aí. Porque, cara, nem de longe é um Borussia tão bom assim. Eu acho que é falta do Marco Reus, cara. Faz falta, faz muita falta. Não, porque se os vovô garota que tá dando certo, né, cara? Fábio, Thiago Tá Silva. metendo gol lá no Los Angeles Galaxy, tá metendo gol por lá. Nível bem menor de competitividade, mas tá metendo gol lá ainda. Pô, faz o básico, aproveita que tá nos Estados Unidos lá. Ó, o jogo do Borussia é ali já no mesmo país, velho. Aproveita, manda um zap ali Pega pro por amigão e empréstimo, fala, igual o Hilal tá fazendo com o Hamdallah. ó, pode ser, exato. Ó, tá bom que ele tá no Los Angeles e o jogo do Real e Borussia vai ser em Nova Jersey. Mas, cara, um aviãozinho ali, umas 2, 3 horinhas, já tá lá, já veste a camisa, ele já conhece tudo, já conhece até o porteiro do que ele foi junto. É nóis, filho. Tá perdendo a oportunidade aí. Mas, brincadeiras à parte, Calvito, acho que umas quartas de finais, fazendo assim, o fechamento desse nosso vídeo, que é muito diferente do que a gente esperava, né? Tipo assim, o meu maior medo, sendo bem honesto, ia ser praticamente uma Champions League. Uma constelação com 8, 10 europeus e poucos times sul-americanos e de fora ali desse grupo entrando só para figuração. De equipes que a gente sabia que ia ser eliminado. E a gente vê num cenário diferente, onde se o Palmeiras sair daí campeão, vai ser surpresa para alguém? Eu acho que Não é o favorito. campeão talvez ainda sim, mas finalista eu acho que já não é mais surpresa. Se o Al Hilal sair campeão, pode até ser um pouquinho de surpresa do tipo, caramba, ganhou um saudita, mas ainda assim, tipo, não é improvável. Pode acontecer. Fluminense sair campeão. Seria uma surpresa, mas pode acontecer. Cara, é um campeonato que ganhou para mim sentido de existir com a competitividade. Porque se fosse uma Champions, cara, eu só espero o meio do ano e assisto a Champions. Provou que é de fato uma Copa do Mundo. Um campeonato mundial. Isso muda o cenário. Acho que por isso justifica para mim assistir. Acho que tô bem animado para essas quartas de final. Bem confrontos deveras interessantes. Exato, acho que a gente vai ter a certeza de bom futebol e o legal é que a gente vai ter a certeza de bom futebol não só vindo da Europa. Acho que as equipes da Europa vão trazer bom futebol
nessas quartas de finais, mas Fluminense, Palmeiras e Al Hilal também vão trazer bom futebol, também vão trazer competitividade, também vão trazer condições de avançar. E com certeza, caso o Palmeiras seja eliminado, a gente vai ter pelo menos uma equipe de fora da Europa na semifinal, porque Fluminense e Al Hilal se enfrentam. Então, com certeza teremos uma equipe de fora da Europa na semifinal, o que talvez antes da competição fosse impensável. Então, e se o Palmeiras avançar, teremos uma semifinal não europeia, logo teremos um finalista não europeu contra um europeu. Então, já de qualquer forma, já é algo muito relevante, mostrando que não tem bom futebol só na Europa, mas que as principais equipes e dos principais países dos demais continentes também são muito fortes, também são muito competitivas, também tem muita qualidade, também tem bons trabalhos, também tem investimento, que também é feito bom futebol no resto do mundo, e isso é maravilhoso, e que bom que o Mundial tem demonstrado isso. Exato. E, turma, vocês já viram que quem está acompanhando aqui o nosso trabalho já sabe que a gente está cobrindo nossos shorts ali, nos nossos vídeos curtos, todos os jogos da competição. A gente está atualizando para deixar tudo 100%, porque a agenda dos guri é lotada, estamos ali. Estamos, nesse momento, sendo processados pelo nosso estagiário, né, Kelvito? Nosso estagiário Horácio, porque ele está trabalhando para boneco. Mas brincadeiras à parte, a gente sempre está trazendo ali nossos pós-jogo com o nosso personagem. Que o legal do personagem é que a gente pode dar uma zoada extra, a gente pode dar uma aloprada, que a gente tem um personagem bacana aqui, com uma voz engraçada ali, que a galera ouve e já começa a rir. Pelo menos para mim é muito divertido, mas vamos continuar cobrindo. A gente só tá fazendo esses últimos ajustes para deixar a nossa agenda 100%, mas tem playlist aqui no canal. Então você vai... também vou deixar aqui na descrição uma playlist com todos os confrontos, com tudo que a gente já cobriu até agora, e sigam, pode até adicionar a playlist ali dentro do YouTube, e só vai atualizando ela, e aí você consegue ver todos os confrontos. Aproveita que é vídeos de até 1 minuto e meio, estourando 2 minutos, sem meia hora, sabe do que aconteceu praticamente na competição toda. Você vê todos os jogos, não vai demorar muito mais do que meia hora, 40 minutos. Exato, bem prático, para vocês acompanharem tudo que rola nesse Mundial de Clubes. E vamos juntos até a final. Quem vai fazer a final? Não sabemos, mas entretenimento está garantido. Até mais, galera. Valeu!